alegria que aqui estamos tendo de volta o nosso Eduardo Guimarães, que veio de Niterói, enfrentando curvas, sinais e congestionamentos. Então, vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações. Aqui é a sua casa, segunda, terceira ou quarta, não sabemos, mas é a sua casa, pelo menos a casa do coração. Então, vamos envolvê-lo e ouvi-lo com toda a atenção. Queridos amigos, uma boa noite a todos. Hoje pensei de chegar um pouco mais cedo, de modo a dar tempo de ouvir um pouco o coral, e cheguei aqui, a companheira já fazia o comentário. Será que eu cheguei atrasado, relógio atrasado? Não. Hoje vocês começaram a ter o comentário mais cedo, talvez? Não? Então é que hoje eu cheguei mais tarde, quer dizer, ainda adiantado. Eu cheguei sem ter, de modo que vocês então depois da palestra vão ter de cantar um pouquinho mais. Porque esse é o pagamento, eu não cobro nada pela palestra, é a única casa que eu não cobro nada. Mas aí tem que ter a apresentação do coral, do conjunto. Por isso que Deus nos abençoe. Não leve em conta essa brincadeira inicial, porque ela é traiçoeira. Na verdade, eu vim trazer da noite para vocês aqui um tema nada agradável. Eu diria mesmo que aqueles que de antemão avisados que quiserem ir, podem ir, sair, porque nós vamos cuidar de um assunto nosso, um assunto que não pertence a mais ninguém, mas que absolutamente é um assunto agradável. Nós estaremos mais cedo ou mais tarde encarando esse fenômeno da vida e talvez muitos de nós ainda não tenham a condição de fazer essa transição. Nós gostaríamos dessa noite, então, de tecer algumas considerações sobre o processo desencarnatório. Vamos falar, sem eufemismo, desencarnação, vamos falar de morte, falecimento, sem eufemismos. De modo que é bom que a gente comece a tratar desse assunto, como eu lhes disse, é um assunto nosso, isso nos pertence. Aqui nessa sala, todos vão morrer, todos vocês vão morrer. O sujeito, quando não tem jeito, ou ele não pode argumentar contra, ele inclui o outro. Você também, né? Tem de revidar de alguma maneira quando a coisa é muito desagradável. É natural revidar. Todos nós vamos falecer, todos nós vamos morrer. Aliás, de antemão, eu quero dizer que às vezes durante a exposição, eu faço isso sempre, eu aprendi a fazer isso. Às vezes eu escolho alguns rostos na assistência, na plateia, são pessoas que eu tomo como referência, como ponto de afirmação, de modo que às vezes eu olho mais insistentemente para a pessoa. Eu quero dizer, esclarecer, que eu não tenho faculdade mediúnica, eu não sou médium, eu não estou vendo nada, não estou olhando nada, não estou prevendo nada. Se eu olhar por acaso, por alguém, e assim insistentemente, a palestra está absolutamente dirigida para essa pessoa, não é. Se por acaso a pessoa vier a morrer, pura coincidência, total coincidência. Eu não posso afirmar que na próxima segunda, quem será o orador da próxima segunda? Bom, talvez, não sei, se todos assistirão a palestra essa próxima segunda-feira. Mas, queridos, se Deus quiser e se Deus quiser também, né, nós iremos. Vejam, queridos, como é que essa introdução de brincadeira, ela
seja, né, esse clima de alegria, porque a morte realmente nos assusta. A gente tem muito receio de morrer. Ontem eu visitei um companheiro, o pai de uma companheira nossa da casa, Leliano, o senhor, ele tem 99 anos, vai fazer 100 anos em março. E ele tinha tomado um tombo naquele dia, no quarto, na noite anterior caiu no play, e lá sentado na cadeirinha, disse: eu adoro a vida, Eduardo. Eu quero viver com 99, quase 100 anos, tomando tombo e andando, né, de cadeira, de bengala, e ele quer viver. E todos nós gostamos da vida. E devemos realmente gostar. Essa é uma experiência extraordinária, querido, que nós estamos tendo. Devemos valorizar isso sim, porque além de estarmos vivos, além de estarmos podendo realizar, produzir, nós gozamos nesta presente vida desse conhecimento extraordinário que o Espiritismo nos dá. Nenhuma outra religião, nenhuma outra seita, nenhuma outra doutrina nos gabarita tanto para nosso destino, para nossa eternidade como o Espiritismo. Ele dimensiona a nossa existência não somente na atualidade, mas para o futuro, de modo que à luz do Espiritismo, todas as ações que nós cometemos hoje, realizamos hoje, elas se projetarão para o futuro, para a nossa eternidade. Daí que elas devem ser muito pesadas, muito sopesadas, para que a gente faça a opção certa. Então, como eu já lhes disse no tema, nós gostaríamos então de falar exatamente, não do aspecto exatamente filosófico, mas do processo em si, dessa transição, desse momento de separação, de afastamento do corpo físico. Eu disse a vocês que a gente não sabe quando, exatamente nós não sabemos quando. Todos estão aqui, eu prezo, espero que todos continuem por muitos anos frequentando o Eurípides, né, trabalhando bastante, mas em verdade nós não sabemos. Eu já tive a oportunidade de contar aqui, já tem uns 3 ou 4 anos atrás, eu vinha de um roteiro de viagem, voava por uma companhia aérea, não vou dizer o nome para não influenciar, de modo que eu vinha por essa companhia e nós íamos descer, o pouso ia ser no aeroporto Santos Dumont. E então o piloto anunciou os procedimentos de descida, dizendo, né, de desligar os celulares, apagar a luz da cabine, e ali apertar os cintos, enfim. Quando eu sentei no avião, que eu estava sentado, eu vi um casal chegar, sentar-se na mesma fileira, só que do outro lado do corredor. Era uma senhora muito despachada, ela chamava a comissária, enfim, orientava o marido, porque este mostrava uma certa distinção mental. Eu vi que ele tinha um certo abobalhamento, o marido. E ele então tomava providência, abria a mesinha lá do lanche, né, e fechava, cuidava assim do marido, porque certamente ele não tinha essa iniciativa. Pois bem, viajamos assim, mas quando chegamos aqui no Rio de Janeiro, por volta umas 8 horas, ou talvez um pouco mais, o piloto então deu essa orientação de que nós íamos fazer a descida e tal, tudo ok. E aí nós vimos pela janela a descida do carrinho de rodas, né, para fazer a aterrissagem. Vimos que ele desceu o carrinho e ele então foi a pousar. Na hora em que o piloto vai pousar, estava aqui no Rio de Janeiro um vento, uma velocidade incrível, enorme. E naquilo que ele tenta pousar, possivelmente deu uma lufada de vento forte, e ele achou o piloto, naquele momento de decisão, em que ele tem que fazer a opção, ele ao invés de pousar, ele decidiu levantar. Ele levantou o voo e foi assim inclinando, o avião quase dobrou no meio, porque ele fez uma subida. Nisso, a senhora que estava lá cuidando do marido começou a rezar e a chorar, né? A nave fechada, escura, né, por causa da aterrissagem, e ali porque foi com um susto muito grande, nós já íamos pisando, quase o pneu tocando o solo quando ele levantou. Quando levantou, eu naquele sobressalto, eu geralmente sou muito tranquilo, eu fico muito sereno, olhando aqui no tubo, e aí o avião saiu dali, e
começou a andar numa região que eu olhava pela janela, eu via um aglomerado de luzes que identificava o local. Eu disse, pô, mas eu acho que eu já passei por aquilo ali. Daqui a pouco volta em meia hora, é aquilo sim, eu já passei por aqui. Daí a pouco o piloto informa que ele estava sobrevoando Maricá, dando volta sobre o teto de Maricá, o teto aéreo de Maricá, esperando o vento abrandar para ele pousar, né? E aí essa senhora começou a chorar e a rezar, e o marido alheio àquilo sabia também do que livro estava correndo. E eu confesso de novo, muito tranquilo, muito sereno, tá? Então, meia hora, a gente rodando ali em cima de Maricá, dando aquelas luzes e tal, bom. Eles vamos, então, senhores passageiros, vamos descer no aeroporto Santos Dumont e tal, e vem ele, diminui a luz, fez o procedimento, desce o carrinho de aterrissagem, e ele vai embicando em direção à pista. Na hora de novo, ele quase toca, e aí ele passa assim em cima do pão de açúcar, e aí eu perguntei a mim mesmo, mas por que você está tão tranquilo? Eu perguntei a mim. E a resposta me deu, não, porque você não vai morrer hoje. E eu dizendo para mim mesmo, mas quem é que disse? Aquela tranquilidade que eu estava tendo, não é hoje não. Querido, a gente nunca sabe. Podia ser. Eu pensei assim, mas será que seria hoje? Então, por que não? E eu comecei aqui. E aí eu me lembrei de um relato de uma amiga minha que ia ao Chico, e uma senhora em Niterói desencarnou, isso há uns 20 anos atrás. Essa senhora desencarnou num país distante da Ásia. E essa senhora, quando comunicou o Chico o falecimento dela nesse país, um comentário do Chico muito estranho, eu achei pelo menos. O Chico se pronunciou dizendo assim, eu lamentei muito ela ter desencarnado tão longe, num ambiente espiritual diferente do nosso. Porque nós achamos, ou pelo menos eu achava, ou eu acho até ainda, que por ser um mundo espiritual, independente do local, a gente é achado de qualquer maneira. Nós pensaríamos assim. Mas o Chico fez esse comentário, dizendo que era uma outra psicosfera, era um outro ambiente espiritual, e lamentava ela ter desencarnado num ambiente espiritual tão diferente do nosso. Na hora que eu estava naquela coisa de eu ir ou não ir, não sei se é hoje ou não, eu me lembrei disso. Aí disse, bom, eu acho que é melhor orar, é melhor rezar, pode ser. E aí, então eu impresso, eu orei só assim, não sei, talvez seja, talvez não. Então eu peço aqui, o nosso instrutor da casa, o mentor da nossa casa, é o Aureliano. Foi o padre na cidade de Niterói. Eu sou Aureliano, para qualquer dúvida, é aqui na redondeza de Maricá, mais ou menos, tinha que situar, né? É aqui na somente em torno de Maricá, é só jogar a rede que eu vou botar por aqui. Orientei, porque eu desencarnar, aqui na Niterói. Queridos, há inúmeras obras falando desse processo que nós vamos encontrar, nós vamos mais cedo ou mais tarde encontrar. Há uma obra do Ernesto Patisano chamada A Crise da Morte, onde ele relaciona 18 casos de processos desencarnatórios, como é que esses espíritos relatam essa transição, essa passagem, essa saída do corpo físico em direção ao plano espiritual. Na nossa área espírita, uma obra que muitas pessoas às vezes não conseguem terminar a sua leitura. É o livro de Ivone do Amaral Pereira, discografia dela, Memórias de um Suicida. Esse livro, ele é um livro impactante, ele tem quadros realmente muito fortes, em que Camilo Cândido Botelho nos dá essa visão do plano espiritual, e muitas pessoas se impressionam tanto que não conseguem levar a termo a leitura do livro Memórias de um Suicida. Há uma outra obra pequena, um livro pequeno, mas extremamente instrutivo. Ele nos traz assim detalhes extraordinários que eu não vi em lugar nenhum. É o livro Raimundo, que é o nome do filho
de Oliver Lodge, que foi aquele grande espírita inglês, e esse moço desencarna durante a guerra de 1914 e 18, e ele volta através da médium Leonora Osborne, falando exatamente do seu processo de desencarnação. Uma outra obra muito interessante de se verificar e se pesquisar também é A Vida Além do Véu, de Vale Owen, que é também uma obra não espírita, e o curioso é a gente verificar a semelhança, a analogia dos processos narrados na área espírita com essas outras obras que não consultaram as obras kardecianas e falam em síntese das mesmas coisas. Mas nós vamos nos ater aqui a uma obra preciosíssima, a um dos livros mais bonitos de André Luiz, que se chama Obreiros da Vida Eterna. Eu quero crer que boa parte aqui do público, se não talvez a maioria, quem sabe, todos já tenham lido Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz ali traz com minúcias esse processo desencarnatório. E há que se dizer, inclusive, que essa equipe designada no plano espiritual, ela vem atender, queridos, a pessoas que estão desencarnando. Se vocês leram bem a obra com atenção, verificaram que essas pessoas assistidas no processo desencarnatório não eram necessariamente espíritas. Há ali o caso protestante, há um caso católico e há casos espíritas, mostrando que no plano ético da vida não importa a maneira como nós cremos, e sim o que fazemos, o que a gente faz de bom e o que a gente crê. Então o que a gente faz é o que pesa, é o que prepondera na ordem das coisas. Aliás, no nosso grupo de estudos às terças-feiras, um dia desses surpreendemos o codificador Allan Kardec naquele diálogo com o padre. Tem 3 diálogos, né? Ali, o crítico, o padre e talvez o ateu, se não me falha a memória. Mas no caso do padre, o codificador trava um diálogo em alto nível da proposta espírita e da proposta católica, né? E dado momento Kardec percebe que não tinha mais para onde evoluir, não adiantava mais argumentar, porque o padre mantinha-se na sua posição. O codificador, então, num momento de extrema beleza, de extrema significação, ele olha para o padre e diz assim: senhor padre, o senhor pode crer na tolice que o senhor quiser, contanto que o senhor seja bondade. É isso que pensa. E em Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver ali uma equipe composta de Jerônimo, de uma enfermeira chamada Luciana, de um padre, o padre Hipólito, mais André Luiz, e essa equipe vai supervisionar, vai acompanhar o processo desencarnatório de vários perfis, de várias almas, de várias criaturas que estavam naquele momento em processo desencarnatório. Há uma referência mais minuciosa, que é a desencarnação de Dimas. O André Luiz, como vocês sabem, ele usa de pseudônimos, para não haver constrangimentos. Ele acaba por dando nomes falsos a fatos reais, para que não haja nenhum constrangimento. Mas, no caso do Dimas, queridos, nós podemos localizar esse caso, esse fato. Dimas, de fato, existiu, lavrense, portanto, a cidade de Lavras, no interior das Minas Gerais. Tá? Ele era espírita e, como profissão, ele era barbeiro. Segundo o que nós ouvimos, já há mais de 25 anos que a gente vai a Lavras. Então, o que nós podemos apurar é que se tratava de um homem extremamente bom. André Luiz chega a dizer que o Dimas, ele tem ele chega a prejudicar a sua saúde, ele chega a lesar o seu corpo físico,
em função das doações, das noites mal dormidas, do sono perdido na atenção aos necessitados. Então, um homem extremamente bondoso e que estava agora no seu processo de morte, no seu desfalecimento, estava ele sendo entregue à terra, mãe comum das formas que perecem. E ali se desenhava um quadro interessantíssimo. A falange espiritual, essa equipe, esperando um momento propício para atuar. Por quê? Porque a família, no processo de apego, excessivo apego, e o próprio Dimas, extremamente preocupado com a sorte, com o futuro dos seus familiares, eles se apegavam ao corpo, e a família também criava laços magnéticos, verdadeira teia fluídica, no sentido de que o perispírito, a estrutura espiritual, não se desprendesse do corpo físico. De modo que aquela teia pousava sobre o Dimas, forçando a sua vida, o seu contato, a manutenção da alma naquele corpo que não tinha mais condições de abrigar. Aliás, é o que a gente vê, às vezes percebe, como vocês sabem, eu trabalho numa área de especialidade em farmácia oncológica, então tratamos com pacientes de câncer, e nós vemos às vezes pacientes que chegam já sem condição nenhuma, e a família, por uma espécie às vezes de sentimento de culpa, eu creio que nesses momentos, nessas horas, deve entrar muito ressentimento, muito sentimento de culpa, porque a pessoa não admite, não pode morrer de jeito nenhum. E a pessoa padecendo de dores lacinantes, tomando morfina de 4 em 4 horas, a outros analgésicos, mas com dores incríveis, e o parente não querendo de jeito nenhum que vá. Queridos, nós temos de rever alguns conceitos nesse sentido. Às vezes é apego, é a nossa necessidade de ter a pessoa conosco. Às vezes somos imaturos ou não estamos preparados para enfrentar aquela perda, porque talvez não tenhamos construído uma relação mais equânime, mais amorosa. Então, tenhamos cuidado com esse processo. O mundo espiritual é muito atento a isso. No caso do Dimas, exatamente a família fazia isso. Construía essa teia fluídica, mantendo o espírito ao corpo. Um corpo que já estava morto, um corpo sem nenhuma condição de manutenção da vida. E aí o plano espiritual, que tem muitos recursos, ele toma uma providência. O plano espiritual, através de Jerônimo, dá passes. Jerônimo se mobiliza e ministra passes vitalizantes no Dimas, a fim de que ele respirasse um pouco melhor, a fim de que a febre cedesse, e ele começa então a respirar um pouco mais compassado, mais equilibrado. O médico, a família chama o médico vem e diz: olha, realmente, eu chego à conclusão de que para Deus nada é impossível. Ele não tinha nenhuma condição, e olha que ele está melhorando. A febre cedeu, tiram o sangue, faz um hemograma, as taxas sanguíneas melhoraram, e a família então está melhor. É incrível, é um milagre, mas ele está melhor. Pronto. E a familiar que estava ali noites seguidas, naquela vigília contínua, assim, bom doutor, então agora eu posso ir em casa tomar um banho, não é assim? Agora eu posso então revezar, vou em casa cuidar das minhas coisas. E logo a sua mente se desorienta daquele objetivo, vai pensar nas outras coisas, e o André Luiz então diz assim: bom, é agora. Os familiares saem e é agora. E vocês percebem que isso é bom. Na medicina, no CTI, os médicos, os CTIstas percebem isso. Essa melhora espantosa que antecede a desencarnação. Muitas das vezes são providências dos amigos espirituais de suavizar, facilitar esse processo de separação do espírito. Pois bem, naquilo que a família sai, André Luiz começa a agir. Jerônimo aplica passes longitudinais, ou seja, ao longo do corpo,
deitado, ele aplica passes e, nesse instante, se desprende uma substância acinzentada, damos a impressão, para termos uma ideia melhor, como se fosse uma nuvem sem forma, uma nuvem amorfa. Aquela substância esbranquiçada, acinzentada, se desprende do corpo, da região abdominal e fica sobre o corpo do Dimas, mas sem forma, sem contorno. Ali poderia ser qualquer coisa, mas é a substância perispirítica, é o fluido perispiritual, que segundo o livro dos Espíritos é matéria, uma matéria mais refinada, mas é matéria. Essa quantidade de substância ficaria adejando sobre o corpo, e o André Luiz, que fora médico quando entre nós, ele tem, queridos, a ousadia de se expressar. Eu pensei, olha, eu guardei essa frase desde a primeira vez que eu li o livro Beijos da Vida Eterna. Porque André Luiz se expressa de uma forma completamente antiética, considerando a medicina humana. Quero dizer que um médico encarnado, cumpridor dos seus deveres, a sua função de salvar a vida, salvar o sujeito, manter a vida, esse sujeito jamais poderá se expressar dessa forma, como André Luiz, conhecedor da medicina, se expressou. Se alguém fizer isso, se o médico fizer isso, ele corre o risco de perder o seu CRM, ou pode inclusive tomar um processo da família por ele dizer um negócio desse. Então vocês vejam que coisa interessante, do lado de lá tudo é diferente, as coisas se alteram. A gente vê o processo de um jeito quando estamos do lado de cá, quando estamos do lado de lá tudo se altera. De modo que André Luiz, na hora em que aquela substância se desprende e começa a adejar o corpo físico, ele vira-se para os demais e diz assim: atingimos o coma em boas condições. Queridos, como é que alguém atinge o coma em boas condições? Coma é o preliminar da morte. O coma é exatamente um adeus, o cara acabou, entrou em coma, pronto. Atingimos o coma em boas condições. Por quê? Porque agora não teve maiores traumatismos, não houve maiores atravancamentos, então agora o processo tende a ser harmônico, chegar a termo bem. Foi assim que ele quis, foi isso exatamente que ele quis dizer. E aí então, Jerônimo vai na região da cabeça do Dimas, que estava ali ainda deitado, e ali aplica passes, dessa vez não longitudinais, passes centrados sobre a cabeça do Dimas. E André Luiz ouve uma quebra, um rompimento de alguma coisa. Na hora em que essa coisa se rompe, se desprende do corpo, do crânio, do cérebro físico, uma luz violeta brilhante. Ela sai, desprende do corpo, do cérebro, e vai para o organismo espiritual e dá forma ao corpo espiritual. Dimas então se espicha. Aquela substância acidentada, esbranquiçada, amorfa, ela toma a forma do Dimas. Então fica o corpo físico deitado e o corpo espiritual, cópia total do corpo físico do lado espiritual. Nesse instante, a mãe do Dimas, que estava na cabeceira do filho, a mãe desencarnada, olhando o filho, supervisionando, alisando-lhe a testa, beijando, na hora em que ela percebe o desprendimento, na hora em que o organismo espiritual se desprende, ela olha o corpo, olha o organismo espiritual, deixa o corpo e vai em direção ao filho agora no plano espiritual, se ajeita, colocando a cabeça do filho no colo.
como fazia na época dele criança. Ela se ajeita, ela se esgueixa ali, de modo que a cabeça dele pouse no colo dela, e ela agora beija e afaga a testa do filhinho, já no plano espiritual. É um quadro lindíssimo, pensando assim, dá até vontade de morrer, não está não? A mãe está ali, naquele momento, Dimas está quase, de fato, indo para o plano espiritual. E ali, então, quando a família chega, percebe a morte. Ele tinha, do lado físico, ele tinha realmente já desencarnado. Naquela época, o livro deles foi escrito na década de 40, e aí os velórios, eles aconteciam muito em casa. Hoje nós temos muitas capelas, enfim, mas isso era muito comum em casa. O Dimas era muito querido, era muito amado, né? De modo que o velório dele foi concorridíssimo, não obstante pobre, muito pobre, muitas pessoas acorreram, tanto desencarnados quanto encarnados. A sala encheu, muitos amigos, muitos contatos chegaram para dar aquelas últimas manifestações de apreço, de saudade ao amigo e aos familiares. Nesse grupo chegou um tal coronel. O André Luiz fala de coronel, vamos falar um coronel. Esse coronel chegou na sala e começou a formar, na sala eles formaram aqueles grupinhos, que é comum, né, nos velórios, as pessoas por afinidade comentam, nem sempre coisas devidas, como nós vamos ver, a conversa corre solta, a gente não sabe mais o que está falando, o que está fazendo ali, a pessoa está morrendo e está falando de coisas que não tem nada a ver, e às vezes espíritas. Pois esse coronel era fumante, fumava um cigarrinho de palha. E eu me lembro, quando o André Luiz fala cigarrinho de palha, eu retorno no passado, eu lembro da minha mãe, né, que se encarnou, muito jovem, que fumava um chamado cigarro de palha, o chamado fumo de rolo. Ela comprava aqueles pedaços de fumo de rolo, comprava a palha, abria a palha, cortava com a faquinha molada aquelas fatias, né, aquelas de fumo de rolo pequenininho, colocava na palha e enrolava. Aquilo era um ritual. A pessoa fazia aquilo, já era gostoso só preparar o cigarro. De modo que ela preparava aquele cigarro e fumava. Esse sujeito lá, segundo André Luiz, ele fumava um cigarro de palha. E então ele ali comentando, falando com um e com outro, um sujeito conhecido, era um coronel da cidade. E ele então começa a preparar um cigarrinho de palha. De vez em quando ele vai lá no caixão, olha, Dimas, gente, olha, se eu não tivesse conhecido ninguém bom nesta vida, só esse aí bastava para eu saber como o ser humano pode ser bom. Esse sujeito aí, esse eu ponho a minha mão no fogo. Esse Dimas, esse vai fazer falta. Era um homem extraordinário. Acende o cigarro de palha, dá umas 2 baforadas, vai lá, olha de novo, e a senhora, vocês não sabem que homem que nós estamos perdendo. Que homem extraordinário. Para vocês terem uma ideia de quem era esse Dimas, eu vou contar para vocês um caso, um episódio acontecido com ele. Mas eu vou pedir a vocês o seguinte, embora isso já tenha acontecido há mais de 20 anos, eu vou pedir a vocês aqui que não conte para ninguém, não. Vamos ficar aqui só entre a gente, porque é uma questão de tem gente aí ligada e tal. Não conto para ninguém, mas eu vou contar a vocês um episódio que eu sei que o Dimas sabia disso. Eu vou contar a vocês para mostrar a grandeza desse homem. Ele saiu muito tarde do centro espírita naquela noite e vinha por uma rua da nossa cidade, andando, despreocupado, já muito tarde. Quando ele vai virar uma esquina, ele ouve vozes e ele para a tempo de poder só projetar um pouco a cabeça quando vê um casal, uma senhora da sociedade, muito conhecida na cidade, conversando de maneira muito animada, muito próxima, com certas licenciosidades com um certo cavalheiro da cidade também. Não era a esposa dele. De modo que aquele clima dos dois, o Dimas se afastou um pouco, mas nisso, um operário que estava deixando a fábrica naquela hora da noite,
veio subindo pela ladeira e, sem saber, sem atinar, não ouviu as vozes. Quando ele passa, ele vê o casal, tenta recuar, mas já era tarde. A mulher dá um grito, assustada, porque não esperava ninguém àquela hora da noite. Ela, assustada, dá um grito e ele tenta recuar, mas não consegue. O sujeito, um político, o tal político que estava com ela, esse homem, que era o político da cidade, ele avança sobre o rapaz e, nesses termos, já puxando da cintura um revólver, diz assim: verme que atrapalha deve morrer. O moço se ajoelha, implora chorando, dizendo que tem mulher e filhos, e que ele não tinha nada a ver com a vida dos dois, mas que ele não merecia morrer naquelas circunstâncias. Ele implora aquele homem, aquele político, para não ser morto. Mas o político repete a frase: verme que atrapalha deve morrer. Dá 2 tiros a queima-roupa na altura do coração, o moço tomba. A vizinhança acende a luz, gente sai. Dimas não foi incriminado, porque todos sabiam, ele era um passante por ali, não tinha nada a ver com a história. Enfim, o episódio aconteceu nesses termos, e eu digo a vocês, esse homem sabia disso aí. Agora vocês imaginem, o tal coronel falando para os presentes, vocês imaginem que tudo passa. A tal mulher já desencarnou, o político já se foi, ou a vítima já se foi, e agora está indo exatamente a única testemunha do caso. Quando o coronel fala assim, tinha um sujeito mais engraçado, mais jocoso na roda, assim: mas coronel, se todos os implicados na história, que sabiam da história, já morreram, como é que só sabe disso? Ah, compadrismo é compadrismo. André Luiz se permite fazer algumas colocações assim. Bom, o tal assassino, o tal político, ele depois de 15 anos não aguentou, sentimento de culpa forte, ele não aguentou e foi se confessar com o padre da cidade. O padre era amigo da minha esposa, e aí eu não preciso mais falar nada para você. Nesse instante, o ambiente espiritual do velório de Dimas se altera. É como se fosse um daqueles dias bem seco, em que o ar para, tudo para, o ambiente pesou, desceu, porque adentrou pela parede um sujeito com os olhos revoltados, agitados, cabelo desalinhado, nervoso, magro e todo alterado. Chegou no ambiente um espírito. Chegou no ambiente e foi junto, direto ao coronel, que estava fumando seu cigarrinho de palha. E foi junto ao ouvido físico do coronel e gritou: por que é que você não me esquece? Por que é que você tem sempre de contar essas coisas? Você é juiz? Você é juiz? O coronel não era médium, queridos, mas ele sente um estremecimento da cabeça aos pés, e segurando o cigarrinho de palha, ele vira-se para o pessoal da ordem: meu Deus, gente, vão parar de falar essas coisas, vão parar, porque eu já estou sentindo cheiro de defunto. Olha como é que eu estou aqui, já todo arrepiado. É alguém que está chegando aqui. Eu disse: isso é médium, porque ele atraiu a entidade e falava. Vejam, queridos, como é que a nossa palavra tem poder. Como é que às vezes nós estamos em casa e o nosso pensamento vagueia, lembrando de alguém,
que desencarnou, e daqui a pouco vem aquela emoção forte, aquela vontade de chorar, mas é um choro de saudade, um choro doído, um choro que vem lá de dentro. Às vezes é ele, às vezes é exatamente a pessoa que estava lá e veio atraída pelo nosso pensamento, também com o nosso sentimento. E isso para o bem quanto para o mal. Então, nos diálogos, nós temos que ter cuidado com a disciplina da nossa língua, com o que nós falamos, porque a sintonia se faz imediatamente. Nós construímos, nós atraímos, nós puxamos, e se não formos vigilantes, podemos gerar, às vezes, problemas para nós mesmos. Pois bem, o velório continua, e no dia seguinte dar-se-á o sepultamento. Vai uma caravana de espíritos, parentes das pessoas ajudadas por Dimas, desencarnados, avós, mães, filhos, filhas, amigos, uma pleiade de espíritos acompanha o cortejo de Dimas. E do lado humano também, uma quantidade enorme de pessoas. Ele é extremamente querido. Quando vão chegando ao cemitério, André Luiz narra, conta-nos, que pendurados, sentados no muro do tal cemitério, havia uma turba de entidades vagabundas, de mendigos espirituais, numa algazarra, numa bagunça, numa gritaria, sem nenhum contexto, sem nenhuma educação, falando, brincando, aquelas gritarias tolas, sentados no muro do cemitério. Na hora que o cortejo de Dimas vai passando embaixo, um gaiato, lá de cima, olha o sepultamento, o cortejo passando, e diz assim: bem que eu gostaria de absorver os últimos fluidos vitais deste que aí está indo, mas este é protegido, este eu não posso, esse é protegido. E Jerônimo, na hora em que o corpo vai descer à terra, ele faz uma prece a Deus, encaminhando Dimas aos planos superiores, juntamente com a mãezinha, que tem a cabeça do filho no seu colo, ali dormindo, pousando, e Jerônimo toma a seguinte providência: começa a dar passes dispersivos, no sentido de que aqueles resquícios de fluido vital se dispersassem na terra, a fim de que aqueles vampiros espirituais não se sentissem atraídos para aquele cadáver. Vejam a complexidade de um processo desencarnatório à luz da doutrina espírita, à luz do relato de André Luiz. É essa complexidade que todos nós vamos ter mais cedo ou mais tarde, e haveremos então de estar no plano astral, se, quem sabe, sentados, com a cabeça postada no colo de alguém que vai nos receber. Tão bom seria se todos nós tivéssemos essa condição. Tão bom seria que aqueles que lá estão, ainda que tenham condição, pudessem nos receber, porque às vezes a falta de condição é nossa. Mas isso se deu. E André Luiz, com a sua capacidade de escrever, ele vai falando exatamente, nos preparando, de modo que nós sejamos como que administradores, nós sejamos co-participadores desse processo da morte física, desse que ele chama prelúdio da volta, conforme nos fala André Luiz. Eu não vou cansá-los na noite de hoje. Eu só vou falar até às 10h30. Então eu vou contar-lhes mais um caso, um pouco mais longo do que este, para ilustrar e fechar a noite, porque depois eu quero ouvir ainda. Bom, na verdade o caso é mais simples, bem mais breve, mas merece aqui contar, porque se passa no Rio de Janeiro. Quem vai desencarnar agora é Fábio. O Fábio fora mecânico, espírita também, o segundo espírita que André Luiz narra no livro Brilho da Vida Eterna. O Fábio está desencarnando, um homem muito bom, um homem muito caridoso,
e a equipe vai para Ricardo de Albuquerque, aqui do lado da gente. Me lembro do professor José Jorge, quando ia em Niterói fazer palestra, com a condição de que por volta das 4, 4h30 saísse de Niterói, fosse a Ricardo Albuquerque apanhá-lo, ele ia a Niterói e faria palestra, quando era 9h30, 10 horas, eu ia para ele, para Ricardo Albuquerque, levá-lo em casa. Valia a pena, né? Mas, quando falo em Ricardo Albuquerque, eu me lembro dessas noitadas com o professor Zé Jorge, na ida e na vinda, eram 2 horas ou 4 horas de aula, então valia a pena essa mobilização. Depois tem o episódio de citar Ricardo Albuquerque, esse moço, né, um mecânico, está na noite e está um pouco suarento, um pouco desconfortável, a esposa do providencia um banho para ele, vai dar um banho no marido. E aí ela organiza ali uma bacia, aquilo que se usava, né, aquela coisa grande, e ela vai dar um banho, e os amigos espirituais já presentes magnetizam a água, a fim de que esta magnetização facilite o desprendimento do fardo que se dará naquela noite. Ele toma um banho, está mais confortável, está melhor, coloca um pijama limpo, e é noite do culto do lar naquela casa. Está ele e a esposa dele, de nome Mercedes, com os 2 filhinhos, os 4 à mesa para fazerem o culto do lar. A mensagem que cai é um trecho da carta de Paulo, onde o Tarsense disse: semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual. Bem a calhar, não? Aí Fábio faz comentários, a esposa, os filhinhos falam do Evangelho, falam do Espiritismo, naquela noite linda, naquela família. Terminada a leitura, ele vira-se para a esposa assim: Mercedes, a máquina parou. Talvez usando a sua imagem como mecânico, a máquina Mercedes parou. Chegou ao fim, meu bem. E percebendo que as palavras últimas, às vezes a pessoa fala a mesma coisa a vida inteira, mas na hora da morte, aquilo fica gravado, aquilo fica pedido da pessoa. Percebendo ele que essas palavras ficam mais gravadas e mais guardadas na mente, ele vira-se para a esposa e disse: meu bem, eu estou indo. E eu estou indo brevemente. Então, Mercedes, guarda no teu coração que eu não tenho pedido outra coisa a Jesus, senão, assim que eu estiver em condições, meu bem, Ele me permitir voltar à nossa casa e eu poder, através da inspiração, te ajudar na educação dos nossos filhos, nas dificuldades que você vai ter na vida. Eu tenho orado todos os momentos para que Jesus me conceda isso, Mercedes, voltar, e ainda pelos laços da inspiração, poder te apontar os caminhos certos dessa dimensão, outra que eu poderei ver melhor. E eu quero dizer também que você é uma mulher muito bonita e muito jovem também. Mercedes, guarde isto. Se aparecer um homem, um cavalheiro, alguém do seu nível, alguém que você entenda e perceba que vai lhe ajudar, por favor, meu bem, aceite-o, porque eu já o estarei aceitando na condição de irmão, porque terei para este companheiro já uma dívida por cuidar de você e dos nossos filhos. Não se esqueça disso, aceite, porque eu virei e abençoarei este lar, porque eu amo demais e, portanto, quero todo o bem de vocês. Os filhinhos emocionados,
diante daquela partida. Falam que estava morrendo de tuberculose, porque numa encarnação anterior, na condição de feitor ou de fazenda, na cidade de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, ele prendia os escravos vindos da África em condições tão ruins em que muitos não conseguiam respirar direito e morriam asfixiados. Daí, em função da lei de causa e efeito, a sua desencarnação pela tuberculose. E querendo beijar os filhos, querendo se despedir dos filhos, abraçá-los, mas ao mesmo tempo temeroso, porque poderia contaminar os meninos, veio-lhe à mente uma inspiração que só pode ter sido de Deus. Ele pede que a esposa vá e traga para ele um lenço bem limpo. Traga, Mercedes, um lenço bem limpinho, traga para mim. A mulher se levanta da mesa, vai aos seus guardados e traz um fragmento limpinho, um lenço bem lavadinho. Então ele diz para que ela dê o lenço a cada menino, pedindo que eles então, no centro do lenço dobrado, que eles beijem aquele local. Um menino beija, o outro filhinho beija, e ele recolhe aquele lenço e beija em cima do beijo dos filhos. Nesse instante, na hora que ele está beijando, André Luiz vê sair da boca do Fábio um jato de luz que vai ao mesmo tempo em cada face dos filhos e dá-lhe um beijo de luz. No exato instante ele beija e isso se projeta no rosto dos meninos. André Luiz vira-se para os espíritos ali presentes e diz assim: vejam vocês, os nós humanos, eu lá como médico viria micróbios, e aqui eu estou vendo amor. Amor. Nesse processo de separação, nesse adeus que nós vamos fazendo vida fora, aos poucos, às vezes, a gente perde a casa, a gente perde a mulher, a gente perde o marido, a gente perde a juventude. A gente vai perdendo aos poucos para aprender, para já ir aprendendo a grande perda, a perda do corpo inteiro, a perda desse corpo que nos serviu. Queridos, o que importa exatamente é o bem que a gente faz, é o bem que a gente semeou na vida. Me lembro aqui daquele juiz de direito que chegou numa cidade do interior, viu um caboclo já idoso na sua soleira da sua casa, todas as pessoas que passaram pelo juiz, por esse preto velho, por esse senhor, ou as pessoas cumprimentavam esse preto velho, o juiz do cavalo olhando. Esse homem dizia: vai com Deus, Deus está com você, Deus cuida de você, Deus está olhando você, vai com Deus, vai com Deus. O juiz achou aquilo muito interessante, desceu do cavalo e abordou aquele preto nesses termos: você está dizendo, meu bom velho, que Deus cuida de você, Deus vai você, Deus está indo com você. Você fala com tanta certeza. Você sabe onde é que Deus está? Afinal de contas, você sabe onde é que Deus está? O pretinho olha para ele assim: e vós conselho pode me dizer onde é que Deus não está? Ele achou tão interessante a resposta do homem e perguntou da seguinte, fez a segunda pergunta: e qual é a sua religião? Por que você fala assim com tanta convicção? Qual é a sua religião, meu bom homem? Se seu doutor, eu tenho aquele milharal todo lá plantado. Quando é na época da colheita que eu vou levar o milho na cidade, eu posso ir por 3 caminhos: a lagoa, o caminho da serra e a rodovia. Quando eu chego lá no armazém com as sacas de milho e entrego o milho, lá quem compra o milho não pergunta qual foi o caminho pelo qual eu fui, e sim se o trio que eu estou levando é de boa qualidade. Meus queridos, na vida
independente do credo, as nossas ações, o que nós fazemos é que prepondera na ordem das coisas. Nós falamos que o André Luiz se referiu a Dimas, ao seu coma, como eu ia dizer, atingimos o coma em boas condições. Sim, queridos, porque do lado de lá eles olham tudo diferente. Quando nós vamos reencarnar, já a mãezinha está decorando o quarto de azul, que vai ser menino, rosa, se vai ser menina, bichinhos, e berços, e mimos, e brinquedos. É uma euforia, é festa, porque está chegando alguém. Quando a pessoa se vai, é choro, é tristeza, é separação, é perda, é dor, é saudade. Mas do lado de lá, queridos, ocorre o contrário. Porque quando estamos na iminência de chegar lá, é que se organiza uma grande festa. Havia uma companheira espírita que frequentava os Chicos, a Cleone Matos. O Hilton Boixá que me contava esse episódio. A Cleone ia muito Chico regularmente, ela e a sua mãe, se me faz a memória, Ida, Dona Ida. Numa dessas idas, perdoe o capó. Uma dessas idas da Cleone e da sua mãe a Uberaba, o Chico virou-se para a Cleone e disse assim: Cleone, meu bem, Cleone, querida, você tem orado? Você tem orado, Cleone? Você tem orado? Ela era um tipo, segundo o livro, muito espiritual. Disse: Chico, já vem você orando coisa. Aí eu olho, eu rezo, sim, você sabe que eu rezo, mas o que é? O que é? Ele percebeu que ela não estava em condições de entender, deixou passar. Daí a um mês, o Chico está em sua casa, ela tinha o telefone da casa do Chico. Ela liga, alguém atende, passa o telefone do Chico. Quando o Chico atende, alô, ele só ouve soluços. Ela está trêmula, chorando, disse: Chico, Cleone, meu bem, você não está conseguindo falar, mas eu sei o que você está querendo me dizer. Você está querendo me dizer que a nossa mamãezinha Ida acabou de desencarnar. Chico, você está vendo isso? Você sabe disso? Você sabia disso? Há um mês atrás, quando você veio aqui, eu sabia que a sua mãezinha, que a nossa mãezinha não ia ficar mais muito tempo. Você lembra naquela hora que eu perguntei a você se você estava orando? E você achou que eu estava orando alguma coisa? É que eu estava vendo, Cleone. O seu pai chegou junto de vocês duas, pulou um pouco na frente e disse: Chico, eu não caibo em mim de tanta alegria, Chico, mas eu sou o homem mais feliz. E o Chico mentalmente perguntou a razão de tanta alegria. Por que aquilo? Então, por que a razão da alegria? E ele, nesses termos, queridos, a entidade desses termos disse ao Chico: Chico, eu estou contente, porque eu soube que daqui a mais ou menos um mês a minha costelinha vai vir pro lado de cá. A minha costelinha. Saudade. Porque por mais que ele avise, por mais que ele estivesse, quantas vezes quisesse, é diferente de abraçar, é diferente de conversar, é diferente de tocar. Por isso, queridos, façamos isso hoje, enquanto é tempo, para que depois, com o processo da desencarnação, que já é doído em si, pela saudade, pela falta, pela ausência que se faz, não venha também aquele sentimento de perda, aquele sentimento de que não fez o suficiente, aquele sentimento de culpa, que não abraçou, que não falou, que não manifestou amor de verdade. E agora, queridos, só através da prece, ou quando formos para o lado de lá. À luz da doutrina espírita, portanto, nós entendemos esse processo. Eu digo a vocês, repetindo as palavras do seu Paulo, de ontem à noite: a vida é uma beleza, queridos.
tombando da cama, ralando, caindo, e isso dentro de uma visão mais filosófica. Não importa, às cambalhotas, aos tropeções, é muito bom viver, é muito bom estar vivos. Mas nós estaremos mais cedo ou mais tarde nos aproximando desse momento final, desse instante e despedida. Quem sabe, queridos, projetadas as nossas cabeças no colo da mãe, do pai, do marido, da esposa, de um filho, de um amigo, de um amado qualquer. Imaginemos nesse processo de desencarnação, a nossa cabeça posta naquele colo, nós inconsciente, dormindo, estamos ali, contemplados por aquele rosto que alisa o nosso cabelo, afaga o nosso rosto, beija-nos a face, estamos ali. Segundo Ernesto Pozano, nesse instante nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida. Tudo que nós vivemos, todas as ações, as experiências, e quem já viveu isso na verdadeira mediunidade sabe o que eu estou dizendo. Esse processo em que a pessoa retroage e aquelas cenas da vida vão passando velozmente, traz uma alegria enorme, uma euforia muito grande quando nós temos coisas boas para lembrar. Imaginemos então deitados e durante aquele sono nós repassando pela nossa mente as nossas ações, o nosso dia a dia, a maneira de relacionar com A, B ou C, o que fizemos ou deixamos de fazer. Eu quero imaginar e faço votos de que durante esse sono, na medida em que as lembranças venham, é muito comum, eu quero imaginar, que em alguns instantes, quem estiver nos olhando, nosso amado ali, a gente dormindo, esse ser espiritual vai ver que nós estamos franzindo a testa muito fortemente e apertando os olhos e balançando a cabeça, um pouco perturbados, como se estivéssemos lembrando de alguma coisa que não gostaríamos, porque o ser humano não consegue se lembrar sem sentir. Nós, ao nos lembrarmos, nós sentimos uma coisa boa ou uma coisa ruim. De modo que quando a lembrança é ruim, a gente quase que balança a cabeça, não é assim? Para a coisa sair, porque faz muito mal. E quando a coisa é boa, a gente deleita, a gente deixa a coisa fluir. Imaginemos, queridos, que ali deitados no colo desse ser que nos recepcionou no mundo espiritual, o nosso seio se fecha, nossos olhos se apertam, nós balançamos a cabeça porque não queremos lembrar. Mas como a nossa vida foi um aglutinado de possibilidades e carências, de altos e baixos, de oportunidades, de coisas boas e algumas coisas ruins, quem sabe, se nós não estamos vivendo de tal maneira que durante esse sono, entre um seio fechado, de repente nosso seio se acalma, a nossa testa se estica e nós respiramos tranquilamente, e quem sabe, através de uma lembrança boa, possamos até sorrir, felizes, por uma lembrança muito boa que está nos visitando naquele momento. E façamos assim, queridos. Deus não nos pede santidade da noite para o dia. Ainda ouviremos mais muito tempo, durante muito tempo, nós mesmos acusando a nós próprios por não termos podido fazer, por ter feito melhor. Mas quem sabe, se não poderemos nós entremear, balançar um pouco esses instantes de tranquilidade com momentos de grande suavidade, de grande satisfação, de grande alegria. É isso que a casa de Eurípides nos oferece. É isso que a doutrina espírita nos dá e que nós poderemos aceitar ou não. Queridos, era este o recado que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Eu estou indo para a minha cidade, Niterói. Vou atravessar essa enorme poça d'água a que se dá o nome de
Bahia da Guanabara. Feliz por ter estado mais uma vez aqui com vocês. Mais uma vez nessa casa que eu gosto muito, que eu prezo demais. E mais ainda, por ter vocês me permitido a experiência de falar. Essa emoção, essa sensação, essa coisa boa que vai comigo quando eu fecho o carro e entro, aquela coisa boa, aquele suspirar profundo de coisa boa que vai comigo. E eu queria então dividir essa coisa boa que vai comigo, deixá-la um pouco com vocês nessa noite que se termina, nesse momento que nós vamos dizendo até breve, pedindo que os espíritos que mourejam nesta casa possam abrir suas mãos de luz sobre as nossas cabeças, na hora que oramos, dizendo a Deus da nossa convicção, que graças a Allan Kardec, graças ao Espiritismo, graças a Jesus, graças a Deus, nós podemos hoje, queridos, dizer, sem nenhuma afetação, é bom viver. É muito bom estar vivos. É muito bom experienciar, viajar, ver, falar, andar, caminhar. É muito bom tudo isso. Mas na hora que eu for, ou na hora que eu estiver indo, Senhor, não se esqueça, guarde isso consigo, porque sobre isto eu já não tenho mais dúvida, eu tenho certeza, Senhor, mais do que certeza, eu sinto, Senhor, pode crer, que eu sei que eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária bem por Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas e estranhas realizações terão. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sacar a alma, eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma não se desfaz. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, dessas o tu na Deus destroço chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não a recebe do batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. Brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despedido. Orai assim, meus queridos, orai assim, olhando mais que tudo para a profundeza que está dentro de vós. Orai com ânimo puro, com esse impulso e com fé potente. E essa radiação anímica, a que damos o nome de prece ou oração, evolará de continente em continente pela terra toda, de onda em onda pelos mares fora, de estrela em estrela pelos espaços incomensuráveis, até chegar ao Filho de Deus, e este, através de uma brisa suave, perpassará sua mão pela nossa face gravada pela fadiga e nela se demorará uma deliciosa e demorada carícia. Muita paz.